A inclusão não fracassa por falta de lei. A inclusão fracassa por falta de comunicação. Essa falta de comunicação entre o governo e as escolas e entre as escolas e as mães. Eu sou Lúcio Costa, eu sou advogado, sou especialista em gestão da educação inclusiva na era digital e criador do método 3MPEA do Neurovia. O ruído de comunicação é um dos fatores que mais está impactando a inclusão no Brasil. Não é por falta de leis. Nós temos leis suficientes para que, caso essas leis sejam implementadas, nós seríamos um país de vanguarda, um país espelho, um país modelo para o mundo em matéria de inclusão. Não é por falta de lei, é por falta de comunicação. E como falo em comunicação, eu falo dentro de um guarda-chuva onde que está abarcado a falta de método. Muitas políticas públicas são boas, né? As políticas públicas do MEC são boas, só que, ao meu ver, ela não consegue chegar até a escola por falta de comunicação. E, por outro lado, as escolas não conseguem passar essa comunicação sem um ruído para as mães. E as mães ficam, de vez de ser uma aliada, fica sendo um fiscal da escola. E isso traz um atraso muito grande nessa engrenagem da inclusão entre a política pública, que são diretrizes, a aplicação dessas diretrizes públicas nas escolas, no caso concreto, e uma prestação de contas e um alinhamento entre escola e mães. Então, não tendo método, não há como você saber aonde você está, como você medir e como você ajustar, reavaliar. Não é isso que está acontecendo hoje no Brasil em matéria de inclusão. A criança neurodivergente está na escola apenas pro forma, ela não consegue aprender porque ela não tem um currículo especializado, ela não tem um currículo funcional, ela está na escola e ela pode até correr riscos porque não tem uma gestão de risco personalizada para ela. Por quê? Por falta de método, por falta de gestão, né? Você implementa uma diretriz, uma política pública, e essa política pública, ela não tem, e nem é o dever dela, fazer com que essas gestões sejam específicas para aquele aluno, porque isso é papel da escola, da instituição. O MEC, ele dá aquela norma quadro, aonde que traça ali as balizas e a escola necessariamente, por força de lei, terá que fazer uma adaptação dessas diretrizes para o caso concreto. Isso desde a parte da gestão macro, passando também pela gestão do currículo regular por currículo funcional, também a adequação da gestão de risco para crianças que têm crises e ficam agressivas, para quais são o manejo daquela criança, personalizada, né? Caso ela tenha algum acompanhamento médico e indicação médica, quais são os manejos, o que fazer, o que não fazer. E isso é imprescindível para que essa comunicação entre governo, escola e mães seja uma comunicação linear, sem ruídos, aonde a ponta, a mãe, ela entenda todo esse fluxo de normativas, onde a normativa do governo é a normativa geral, dando os traçados gerais, a normativa da escola é uma normativa específica, por lei ela tem que personalizar o seu aluno. Os exercícios, os dever de casa tem que ser personalizado para o seu aluno neurodivergente.
O seu aluno neurodivergente ele precisa de ter um prontuário completamente diferente de um outro aluno, porque o seu aluno neurodivergente ele aprende diferente. Então, as mães, sabendo disso, sabendo desse fluxo, ela vai ficar mais tranquila. Então, como que funciona? Eu vou mostrar para vocês como que funciona, como que é a característica de algumas políticas públicas, para vocês entenderem como ela é bem importante, imprescindível, mas ela tem que ser assim genérica para que ela seja adaptada ao caso concreto nas escolas. O que está acontecendo? Esse erro de comunicação é entre governo, entre política pública, entre MEC mais especificamente, e as escolas, está acontecendo porque o MEC traça diretrizes gerais e as escolas não sabem colocar essas diretrizes gerais em prática, porque falta método. O MEC não vai passar o método e nem a escola vai poder esperar o MEC inventar, né, criar um método, porque o MEC não vai fazer isso. Não é a função da política pública criar um método. O máximo que a política pública vai fazer, e aí o MEC faz, é dar diretrizes. Olha, eu acho que pode ser feito assim, tem esses requisitos aqui que geralmente encaixa num perfil, mas nas entrelinhas o MEC diz assim para a escola: olha, pega todo esse material aqui e adapta isso ao seu plano individual para o seu aluno. É como se o MEC dissesse assim: olha, eu não consigo prever todos os alunos em todas as escolas. O espectro é muito grande. Mas geralmente acontece isso aqui, ó, no geral. É isso aqui, o aluno com TEA, com TDAH, ele tem mais ou menos essas características. Vê se bate aí, né? Se você, eu só estou te orientando a ver esses itens. Mas se você achar que deve ver outros itens a mais por causa da personalização do aluno, você inclui. Não tem, você exclui, né? Então seria isso, mais ou menos isso. Vem comigo aqui que eu vou te mostrar uns documentos, por exemplo, do MEC. Vou mostrar só uma amostragem mesmo. Vou mostrar o F6, o F9 e o F10. O F6 fala mais sobre a comunicação é, aumentativa e alternativa. O F9 fala mais dos transtornos globais de desenvolvimento. E o F10 fala sobre as altas habilidades. Então, é importante falar sobre esses três, mas tem vários outros fascículos. Mas vou deixar como uma amostragem esses três para vocês sentirem qual é a pegada do MEC, né? Qual é a intenção do MEC para que depois vocês aí nas escolas vocês consigam pegar essa intenção do MEC e transformá-la em um plano individualizado para a escola, e desse plano você dissecar esse plano de acordo com cada aluno. Então eu digo o seguinte, falando de outra maneira: o MEC dá as diretrizes gerais, a escola faz as diretrizes específicas para a escola. Dentro daquela diretriz específica da escola, que ela está contida dentro das diretrizes gerais do MEC, não pode fugir daquela norma quadro, né? Mas ela está só especificando. Dentro disso, você começa a especificar vários planos de acordo com os alunos neurodivergentes. Vamos dar o exemplo: se sua escola tem 50 alunos neurodivergentes, esses planos são 50 planos diferentes que convergem para um plano, vamos dizer assim, geral da escola, que esse plano geral da escola converge, ele está contido dentro do plano geral do MEC. Entenderam mais ou menos? Então é um plano, é como se fosse, se a gente colocasse assim, uma analogia, né? Não sei se é muito boa, mas veio aqui na cabeça, que é como se o MEC fosse a Constituição Federal, a escola fosse as leis,
e cada plano individual dos alunos na escola fosse os decretos, né? Só para vocês terem ideia. Cada vez que o aluno tenha um plano, esse plano tem que estar alinhado com as diretrizes do MEC, nas diretrizes das escolas, que está alinhado com o MEC, e o aluno, como ele tem suas especificidades, ele vai ter ali um acompanhamento mais específico, ok? Vamos ali, vem comigo que eu vou te mostrar ali os fascículos, só para vocês terem uma noção. Eu vou deixar o link dos fascículos aqui na descrição, para quem tiver, e eu até aconselho vocês da área de educação darem uma lida nesses fascículos. São fascículos muito bons, são bem ricos em conteúdos, como digo, dentro do propósito dele, que é um conteúdo genérico de diretrizes gerais, ok? Bom, o primeiro F é o F6. O F6 fala sobre esses recursos pedagógicos, né? Ele fala recursos pedagógicos acessíveis e comunicação aumentativa e alternativa. Eu vou passar só por ele, olha, é o documento do Ministério da Educação, Secretaria da Educação e Universidade Federal do Ceará. Eu vou passar bem rapidamente por ele, porque vocês vão dar uma lida nele na íntegra. Ó, vou passar aqui um sumário dele, olha, o sumário dele fala o seguinte: recursos pedagógicos acessíveis, produção escrita, acesso à leitura e manejo de ferramenta, produção gráfica e artística. Ele fala também sobre comunicação aumentativa e alternativa, o que é comunicação aumentativa, o que é... Então, você vê que nesse F6 a questão é mais conceitual, né? Fala sobre os símbolos e fala sobre o plano de aula, o plano da AEE. Então, dá uma lida nesse fascículo, que é muito interessante, principalmente quem trabalha na AEE. Aqui ele vai falando aos leitores. Esse fascículo parte de uma coleção sobre educação especial na sala comum, que tem por objetivo desafiar gestores, professores da AEE, da escola comum e alunos a repensarem a função dos recursos como facilitadores do acesso à aprendizagem na escola e fora dela. Então, qual que é o objetivo? Repensarem a função dos recursos. Então, muito aqui, olha, isso aqui a gente no nosso 3MPEA, no nosso curso, a gente baseia isso aqui. Não fala do DUA, Desenho Universal da Aprendizagem, mas ele está aqui falando assim, no pano de fundo. Se eu fosse falar de um outro modo aqui, fala assim, olha, nós estamos aqui propondo uma função dos recursos como facilitadores, usando o desenho universal da aprendizagem. Orientar os professores na seleção, confecção e indicação de recursos pedagógicos acessíveis que dê condições aos alunos de participar ativamente de todas as estratégias de ensino. Então, o que ele está falando aqui? Orientar os professores, é uma orientação, tá vendo? Então, isso eu queria mostrar para vocês aqui no documento. O MEC orienta os professores a ir por... Olha, ele está falando assim, ó, o que acha, professor, você ir nesse caminho? Ou seja, de confeccionar e indicar recursos pedagógicos que deem condições para os alunos participarem ativamente de todas as estratégias de ensino. Então, ele fala que na primeira parte aqui desse documento é dedicada a recursos pedagógicos acessíveis, procurando apresentar de forma clara e objetiva os recursos de baixa e alta tecnologia. Então, veja que ele pontua que não é preciso também alta tecnologia, pode ser uma baixa tecnologia também, né? Alguns recursos, de repente, mais embaixo ele fala como você coloca o lápis na mão do aluno, de repente com a bolinha, e vem falando sobre isso. Olha, eu vou passar para vocês. Recursos pedagógicos acessíveis. A escola que acolhe e tira partido das diferenças busca contribuir coletivamente para uma pedagogia que parte de diferenças dos seus alunos com impulsionadora de novas formas de organização de ensino. Então, ele vem falando isso. Então, vai falando aqui, olha, um roteiro de perguntas pode nos ajudar na coleta de dados para selecionar o recurso adequado à necessidade do aluno. Então, veja que ele
ele vem aqui propondo mais uma vez, através de umas perguntas, né? Eles colocam aqui umas sugestões de perguntas, um roteiro de perguntas que nos ajuda na coleta de dados. Olha aqui como é importante. Mas ele não vai falar com vocês quais são os métodos que você vai fazer, qual vai ser. Você mapeia primeiro ou você planeja primeiro? Você tem métricas? Quais vai ser as métricas? O MEC não vai fazer isso. Ele só vai dar aqui algumas dicas para você selecionar os recursos adequados para as necessidades do aluno. E como você, principalmente professora da EE, como que você vai saber quais são os recursos necessários do aluno se você não mapeia o aluno? Se você não tem um método? E aqui, apesar dele não ter um método, ele está ajudando. Olha, quem é o aluno? Quais as principais habilidades manifestadas pelo aluno e relatadas por seus familiares? Quais as necessidades específicas desse aluno decorrente da deficiência ou imposta pelo ambiente escolar? Então ele vem aqui fazendo várias perguntas para você encaixar aqui qual é o material adequado para esse aluno, né? São várias perguntas bem interessantes. E a produção da escrita, aqui ele dá uma dica, olha, além dele das perguntas, ele fala sobre umas possibilidades. Aqui, ó. O aluno pega o lápis especial e escreve. Muito interessante. Aqui o lápis mais grosso, né? E ele fala sobre algumas alternativas. Bem interessante, aconselho vocês a darem uma olhada no F6. Muito interessante esse documento. Acesso à leitura, né? Eu não vou ler esse texto todo, porque eu queria que vocês dessem uma olhada mais na íntegra, ok? Eu vou passar agora para o... aqui fala sobre o computador. Vou passar agora para o fascículo 9. Fascículo 9 também é uma política pública do MEC, mas ele fala mais, ele tem mais a pegada do transtornos globais de desenvolvimento. E ele vem falando também uma outra pegada, né, que é feita também pelo Ministério da Educação, Secretaria de Educação Especial da Universidade Federal do Ceará, né? É um documento também muito legal, com autores José Ferreira Filho e Patrícia Cunha, que são os autores, e até parabenizo, muito interessante. E aqui, só para vocês conhecerem, olha, o sumário. Aqui as diferenças, as diferentes compreensões do autismo, da identificação aos dias de hoje. Então, faz um histórico aqui dos estudos sobre o autismo, fala aqui transtornos globais, quais são, algum autismo e algumas síndromes. Então, veja que aqui ele está no aspecto mais teórico, histórico. Aqui fala sobre os transtornos globais que a escola vai ter. Aqui, só um parênteses. A, a escola, a escola moderna, ela não é porque ela não está incluindo, não é por causa da crise. A crise nos alunos neurodivergentes, as inconsistências decorrentes dos alunos neurodivergentes vão ocorrer nas escolas modernas. Então, você, professora, você ali, professora do AEE, gestora, que está incomodada porque tem algumas inconsistências referentes aos alunos neurodivergentes, e acha que a escola está indo no caminho errado, você está equivocada. Porque crises vão acontecer, mazelas vão acontecer, como acontece também em qualquer outra escola. Qual é a diferença da escola preparada para a inclusão e qual é a diferença da escola que não está preparada? É um método. É como você vai lidar com as crises, como que você vai lidar, qual a sua gestão de risco com relação a cada inconsistência que acontecer. Então, se você demonstrar na sua escola que está preparada, que tem todo um plano quando essas crises acontecerem, você é uma escola inclusiva, porque não existe
no mundo, escola que, que é escola regular, que tenha alunos neurodivergentes que não tenham inconsistências. Todos têm, todos vão ter. E cada vez mais vão ter mais alunos neurodivergentes, né? Que bom que tenha, incluso nas escolas regulares. Qual é a diferença de uma escola preparada? É aquela que tem um plano, tem um método. E sem o método, você vai improvisar. E aí isso tem desgaste, e aí deixa a inconsistência acontecer e fala assim: na hora que aconteceu, a gente resolve. Mas quem resolve, como resolve, o que resolve primeiro. Se o aluno tem crise e se torna violento, contém ele, segura o aluno para ele não machucar ou não segura? Né? É o certo segurar? É certo deixá-lo, de repente, sem segurar e tirar os alunos de perto? Qual é o certo? O certo é o que está no prontuário do aluno, previamente acordado, principalmente com os médicos e com a família. Porque se você não tiver esse prontuário prévio, tudo que você for fazer pode ser que não seja uma atitude correta. Concorda? Então, esse documento, voltando aqui ao fascículo 9, ele é um documento mais, olha, formação de aprendizagem da criança no transtorno global, a criança ao ingressar na escola, fala sobre a família. É muito importante essa interação entre escola e família. Então, mais uma vez, eu vou só passar aqui, ó. O presente fascículo tem o objetivo de contribuir para o desenvolvimento de práticas inclusivas na educação escolar de alunos com transtornos globais de desenvolvimento. Então, ou seja, na primeira linha, o que o MEC está falando? Olha, escolas, vocês vão fazer um plano aí de cada escola. Aqui eu só estou contribuindo, olha. O presente fascículo tem como objetivo contribuir para o desenvolvimento. Eu estou aqui dando algumas dicas que você lê esse documento, vai contribuir para que você coloque, no caso concreto da sua escola, algumas coisas desse fascículo. É isso que ele está falando. Então, olha, esperamos que o conteúdo desse fascículo contribua. Olha, contribua para quê? Para professores da educação básica que atuam na sala de aula comum e no atendimento educacional especializado AE, quando estiver diante de oportunidade de atuar junto ao aluno com transtornos globais de desenvolvimento. Mas eu espero contribuir que você, escola, coloque no caso concreto. É isso que eu queria passar para vocês, qual é a função do MEC. Olha, há diferentes compreensões do autismo, da identificação do quadro aos dias de hoje. Então tem todo um histórico aqui para quem quiser conhecer a história do autismo, muito interessante, os autores renomados, transtornos globais de desenvolvimento. Né? Eu mais uma vez falo que eu vou deixar esse documento aqui na descrição para vocês darem uma lida, que é muito interessante, muito mesmo. A criança vai ingressar na escola, a oportunidade de trabalhar com os alunos com TGD na turma tem sido nova para a grande maioria das escolas, né? De acordo com a nova observação, é grande o impacto nos profissionais de educação que atuam na escola quando se deparam com reações dessas crianças que, tanto quanto os professores, estão diante de uma experiência nova. Pronto, olha, ele aqui já dá uma introdução. Olha, é novo. Professora, calma, professor, calma, gestor, é tudo muito novo, mas olha só, aí ele vem traçando algumas considerações que eles acham que é um norma quadro, ok? E, por fim, o F10 fala sobre altas habilidades e superdotação. Aqui eu deixo vou abrir um parêntese, porque até eu mesmo quando falo sobre inclusão, a nossa tendência é falar sobre o aspecto deficitário da criança, né? E a gente, claro, isso é muito importante, porque a gente quer que a criança evolua
aonde elas tenham um déficit, né? Isso aí é até um instinto de professor que, se tá bom, a gente, né, nem fala. Se tá ruim, a gente tenta melhorar, né? Isso é uma característica de quem é da educação. Mas a gente deixa de lado uma característica que não nos foi ensinado, né, a perceber, que é a autohabilidade e superdotação por os alunos neurodivergentes. Então, um mesmo aluno neurodivergente, ele tem essas especificidades, por isso que é desafiador. Ele tem alguns déficits e tem alguma área que ele é superdotado, que ele tem altíssimas habilidades. Então, dentro dessa mesma período escolar, ele não tá engajado porque ele não tem acesso àquele caminho cognitivo, e em outras ele está desengajado porque aquilo para ele é um tédio, aquilo para ele é muito fácil. Então, o mesmo aluno pode ter essas duas características, né? E qual é o papel da escola? Pegar esse documento que eu vou mostrar para vocês aqui, pegar ele, fazer com que na escola tenha esse documento, faça sentido para a realidade da escola. A parte 1, uma aproximação construtivista à análise e à compreensão do desenvolvimento da inteligência em crianças e adolescentes com altas habilidades e superdotação. Aqui começa a dizer como que a criança com alta habilidade aprende. Muito interessante. Aqui fala a criança no contexto da educação inclusiva, muito interessante também. Então, é um material muito rico para vocês criarem, né, fazerem um compilado desses materiais e fazer aí um material para a sua escola específico, adaptando para a sua escola, e caso tenha e vai ter algum aluno que tenha uma superdotação, você aplique essas características, essa norma quadro para aquele aluno específico. Caso não tenha, não aplique, né? Então você tem ali todo o material, ok? Então seria mais ou menos essa ideia que eu queria passar para vocês, como o MEC ele vê a inclusão, ou melhor, como o MEC vê o papel da escola no sentido da inclusão. E como a mãe vê o papel da escola. Então é outra parte da comunicação. A mãe, ela espera que a escola ela codifique as políticas públicas genéricas e que faça para o filho dela as especificidades. Isso é através de um plano, através de um planejamento, através de um método. O que a mãe espera? Espera que a escola pegue aqueles documentos, aqueles fascículos, coloque para o filho dela o que o filho dela precisa. A mãe, em uma palavra, né? Aprender. A mãe quer que o aluno, que o filho dela esteja aprendendo, mesmo que em passos lentos, alguma coisa na escola. E principalmente que esteja aprendendo o currículo funcional. Ou seja, que ele esteja, o filho, a mãe está falando com a escola, olha, o meu filho está na escola porque eu quero que ele expanda a sua cidadania, que ele tenha condições de ser mais autônomo, que ele consiga fazer coisas sozinho, que ele consiga expandir a sua personalidade através, então concluindo então esse vídeo, só resumindo, o que a mãe espera? A mãe espera que a escola consiga captar as políticas públicas, das políticas públicas fazer com um documento genérico da escola, do documento genérico da escola, transformar esse documento genérico em um documento específico para o filho. E aí prestar contas, medir, né? Fazer o mapeamento, fazer as métricas, né? Dentro das metas,
fazer um planejamento específico para o filho, prestar conta, a professora saber aonde que ela está, para onde que ela vai, fazer os ajustes necessários, e isso voltar lá no mapeamento, mapear de novo, e fazer com que a mãe tenha segurança que a escola esteja com um método que possa prestar contas do aprendizado e fazer com que, usando ferramentas de tecnologia, fazer com que o filho tenha acesso àquele conteúdo, né? E a mãe vai ficar muito satisfeita, ok? Até o próximo episódio.